Mas eu quero convidá-los à leitura da Palavra de Deus. Eu desconfio que alguns crentes não costumam ler a Bíblia como gostariam, ou como poderiam, ou como deveriam. Eu, então, aos domingos, quando prego, eu gosto de tirar o atraso. Eu quero ler 2 textos. O primeiro, 1 aos Coríntios, capítulo 15. É o capítulo da ressurreição, em que Paulo termina com uma conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, depois de toda a sua doutrina, e a sua doutrina sobre a ressurreição, sobre a esperança cristã, sobre a certeza de ressuscitarmos naquele dia, da volta do Senhor, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 15, versículo 57, 58. Vejam só, 1 Coríntios 15, 57 e 58. Se os irmãos da mídia puderem reproduzir, eu gostaria, que facilitaríamos aqueles que não trouxeram nem a espada, nem o canivete. Porque alguns não trazem para a igreja a espada, trazem o canivete, desse tamanho. Não dá, temos que ter a espada. A espada é isso aqui, é a palavra de Deus, não é? Então, vamos ler esses versículos juntos, a uma voz. Fiquemos em pé para essa leitura, afinal, hoje não ficamos em pé como normalmente a gente fica na hora dos cânticos, não é? Dos cânticos dos grupos de louvor. Vamos ler juntos? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Mas há uma segunda passagem, aqui o chamo, que é na carta de Paulo aos Efésios. Gosto muito da carta aos Efésios. Nós vamos ler dos versículos 1 a 16. Então vou tirar o atraso dos irmãos. Os irmãos sairão daqui, olha, Senhor, eu li a Bíblia esta semana. Não li nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, Senhor. Mas agora, domingo de manhã, eu li. Então nós vamos ler. Vocês vão ler alternadamente comigo. Eu leio o versículo e os irmãos o outro. Vejam que linda esta passagem bíblica. A unidade da fé e o santo ministério e o serviço dos santos. Vamos ler então, eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo. 1 Timóteo 4, versículo 1. Olha, 1 Timóteo não, Efésios 4, 1. 4, 1. Capítulo 4, versículo 1. Não é Timóteo, se eu falei Timóteo, eu errei. É Efésios. Efésios, já estive lá nas ruínas de Éfeso. Já estive nas ruínas de Esmirna, de Tessalônica, de Tiatira, etc. Visitei as chamadas 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, 1. Já acharam? Olha, não está conferindo com a minha Bíblia, não. Então eu vou ler na minha Bíblia. Essa aí está meio esquisita. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar.
Não é, portanto, eu prisioneiro do Senhor. Não é isso? Efésios 4, 1. É que é outra versão. Eu tenho aversão a outras versões. Né? Veja só, eu uso a Almeida, a nova Almeida, Almeida atualizada. Não sei se vocês têm na Bíblia aí, a Almeida atualizada, NAA, nova Almeida atualizada. Vamos ficar um pouquinho em pé, porque vamos sentar depois, não é? Agora sim, essa é a NAA. Eu leio um versículo e os irmãos o outro. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e a graça foi concedida a cada um de nós, portanto, a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo um cativeiro, e concedeu dons aos homens. Que dons foram? Ora, o que quer dizer ele subiu? Ele subiu. Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também o mesmo que subiu acima dos céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, aqui vem os dons, a que se refere o texto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Em amor. Queiram sentar-se, irmãos? Meu tema nessa manhã é uma igreja saudável. Uma igreja que tem saúde e que produz saúde. Evidentemente, essa igreja é mais que centenária.
Eu não sei se vai funcionar hoje o Ministério Infantil, se tem pessoas designadas, porque algumas crianças estão saindo, eu creio que seja para essa ministração. Meus irmãos, essa igreja, mais que centenária, naturalmente procura viver como o corpo de Cristo. Porque a igreja não é este prédio, a igreja não é uma catedral, a igreja somos nós. A igreja é gente, igreja é povo. Pode haver um terremoto e este templo desabar. Só não desabarão as palmeiras, porque a palmeira é resistente. Vocês sabem disso. Lá no tsunami do Sudeste Asiático, tudo foi levado. As casas, os automóveis, não é isso? E foram levados muitas árvores, mas não as palmeiras. Se curvaram até pela força do vento, mas permaneceram lá, como sinal da bondade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Portanto, será resistente, serão os justos resistentes e resilientes a todas as intempéries. Nós vamos primeiro pensar no conceito de saudável e depois definir a evidência de uma igreja saudável. A igreja que deve ser firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus vê tudo que a igreja faz. Mas o que é saúde? E o que significa saudável? Eu gosto muito de dicionários. Dicionários são chamados pais dos burros. E eu me considero uma pessoa ignorante. Quero aprender. O que significa a palavra saúde, saudável? Saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas, mentais se acham em situação normal. Saúde é o estado do que é sadio, do que é são. Saúde é força, é robustez, é vigor. Saudável é o que demonstra a saúde, mas saudável é também o que é conveniente à saúde. Há pessoas que sabem que determinados alimentos não são bons para a sua saúde, mas comem e querem logo chegar em casa para tomar o remédio para combater os efeitos negativos. Isso é falta de mordomia do corpo. A disciplina não está em você tomar remédio, você não comer aquilo que sabe que prejudica. Não é isso? Por exemplo, ainda que porco tenha um valor emocional para mim, não é? Eu não posso comer carne de porco. Se eu comer torresmo, comer carne de porco, eu adoeço meia hora depois. Então, eu não como. Aliás, uma vez cheguei na casa de uma irmã, logo no começo do meu ministério, aos 65 anos, ele me convidou para um almoço. Eu, a minha esposa, os filhos, chegamos lá, vi uma leitoa assada. Uma coisa linda, mas eu não posso comer. Então, eu disse, irmã, a irmã teria ovos de galinha aqui, poderia fritar 2 ovos para mim? Ué, pastor, por quê? É porque ovos me fazem muito bem e eu não posso comer carne de porco, mas me perdoe. Ah, pastor, por que eu não perguntei? Isso é bom sempre a gente perguntar à pessoa. O senhor pode comer carne de porco, pode comer isso ou aquilo, presunto. A gente pergunta, especialmente se o sujeito, o convidado é velho. Porque o velho tem consciência das suas condições de saúde. E se ele é prudente, não come o que lhe faz mal, evidentemente. Bem, comi 2 ovos, arroz, feijão, arroz muito bem feito, feijãozinho gostoso.
Foi uma delícia aquele almoço, mas a minha irmã ficou triste. Então, nunca faça uma coisa que você não tenha certeza de o seu convidado gostar ou poder comer. Uma vez ligaram, lá do Espírito Santo, para minha esposa. Dona Zilá, de que sobremesa o pastor gosta? Ele gosta de mousse de maracujá. A pergunta foi errada, embora a resposta tenha sido certa. O que aconteceu? As conferências começaram na quinta-feira. À noite, no jantar, mousse de maracujá como sobremesa. Na sexta-feira, numa casa de manhã, fomos ao almoço, mousse de maracujá como sobremesa. À noite, na sexta-feira, mousse de maracujá também. E no sábado, outra vez, no almoço, mousse de maracujá. No jantar, mousse de maracujá. Domingo, no almoço, mousse de maracujá. À noite, no jantar, mousse de maracujá. Cheguei em casa e disse, meu bem, mousse de maracujá só ano que vem. Eu não posso comer mais mousse de maracujá. Meus irmãos, como vai a sua saúde? Nós somos mordomos do nosso corpo. Nós não devemos comer algo ou fazer algo que sabemos prejudicial ao nosso corpo. Depois eu tomo um remédio. É uma vez só. Não coma aquilo que lhe faz mal. Procure conservar a sua saúde. Vocês sabem que à noite eu não como comida forte. Eu como uma sopa, um caldo, um consomé. Eu como coisas simples. E durmo tranquilo, sem pesadelo. Ainda mais quando meu time ganha, não é? Então, é uma beleza, sem pesadelo. Aliás, eu dormi ontem à noite, depois de cumprir 4 compromissos ontem. Academia Paulista Evangélica de Letras, um concílio de pastores examinando o candidato, outro concílio de pastores, e falei aos idosos da igreja Boas Novas em Vila Zelina. Voltei para casa muito cansado. Então, só vi no UOL que meu time estava empatando com Fortaleza. E fui dormir. Mas acordei, vi o meu telefone, 4-1. Quer dizer, ser palmeirense é uma tranquilidade, não é? Eu quero dizer a vocês que sofrem do coração, é melhor torcerem pelo Palmeiras, porque vocês terão muito menos tristeza, muito menos estresse. É verdade. Agora, há um outro time que não vale a pena, viu? Porque ele dá uma alegria e depois uma porção de tristeza. Não é? Estou falando do Fortaleza. Não é? Bem, vejam o seguinte, o que é saudável? É aquilo que produz saúde. Um alimento saudável, uma fruta saudável, você come sabendo que está produzindo saúde para o seu corpo, para a sua mente. Ora, Paulo fala em suas cartas de sã doutrina, de sãos ensinos, mas ele recomenda a uma igreja, a igreja de Corinto, que não tinha aquelas qualidades que ele recomenda no capítulo 15, versículo 18 da primeira carta aos Coríntios. Eles nem eram firmes, nem eram constantes, nem eram abundantes na obra do Senhor, uma igreja sovina, uma igreja que não cooperava com a obra missionária, uma igreja que não honrava o Senhor, que abrigava o pecado e mantinha silêncio quanto à vida que não era correta de alguns dos seus membros. A essa igreja que Paulo diz, portanto, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é evidência?
É a clareza com que a verdade se impõe à nossa inteligência. Isso é evidência. Uma igreja saudável é uma comunidade de crentes que cresce na fé, no amor, no serviço, caracterizada por ensino bíblico, fortes relacionamentos e compromisso com a evangelização, com as missões e o relacionamento saudável uns com os outros. Não tem saúde uma igreja que não tem comunhão. Não tem saúde uma igreja que os membros não se relacionem bem. Não tem saúde a igreja que não se reúne para adoração. Como é que eu posso cumprir os mandamentos de mutualidade ou reciprocidade? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, se eu não estou com os outros. Eu estou adorando sozinho, diante do meu computador ou do meu telefone celular. Todos os mandamentos de reciprocidade são de verbos transitivos. Você faz alguma coisa a alguém. Então, nós aqui juntos, cantamos juntos. Você pode cantar perto de um irmão que é desafinado. Uma vez eu cantei perto de 2 diáconos da primeira igreja, os 2 desafinados. Houve um momento que eu pensei que eu estava desafinado, porque não dava aquilo. Eu então tapei o ouvido para ouvir se eu estava desafinado. Felizmente eu estava afinado, continuei cantando, aguentei firme. Mas é meu irmão, lá no céu ele vai participar do coro celestial. Deus vai dar um jeito nele, não é? Então, agora eu digo, o desafinado pode cantar no coro, mas só baixinho, porque cantando baixinho ele não perturba a harmonia, não é? A beleza da música. Você quer cantar baixinho? Havia uma irmã lá na primeira igreja que cantava com a partitura de cabeça para baixo. Então cante. Você vai cantar no céu. Eu sei que os maestros são exigentes, querem que a gente saiba cantar e descobrir que voz tem. É soprano, é meio soprano, é contralto, é um negócio sério. Eles são exigentes, lógico, é a missão deles. Mas a gente vai cantando. Eu gosto de cantar ao Senhor. Sabe que eu acordo cantando. Uma cuidadora que a dona Zé teve e que precisou, por motivo de saúde, se afastar do trabalho. Sabe o que ela me disse chorando depois quando voltou a trabalhar? Pastor, que saudade eu tinha quando o senhor acorda cantando. Mas cantando hinos de louvor a Deus. Não canções profanas, embora eu conheça canções românticas e goste delas. Há uma canção romântica que eu canto às vezes para minha esposa. Você é isso, uma beleza imensa, não é? A recompensa de um tão grande amor. Você é isso, eu canto isso, mas eu canto louvor a Deus. Uma igreja assim é saudável. A igreja saudável tem no seu templo locus, o lugar onde as pessoas são encorajadas a viver sua fé, tanto individualmente como em comunidade, refletindo o amor e o propósito de Deus para o mundo. A igreja é uma amostra do reino de Deus. A igreja é uma amostra da humanidade como Deus quer. Na humanidade hoje, no mundo, há tanta maldade, tanta violência, o egoísmo exacerbado, como nunca vi na minha vida, nos meus 91 anos. Nós somos comunidades, nós amamos uns aos outros, nós carregamos uns aos outros o ombro, nós confortamos uns aos outros. Isso é uma igreja saudável. Numa igreja em que cada um pensa em si, não é igreja, muito menos saudável. A igreja saudável é aquela que ensina a sã doutrina,
que crê na sã doutrina, que defende a sã doutrina. Eu estou preparando um estudo, uma mensagem sobre a igreja sólida numa cultura líquida, dentro do conceito de Zygmunt Bauman. Eu vou pregar sobre esse assunto em breve. A igreja é sólida, a igreja é constituída de gente que se ama. Você se lembra, quando foi batizado, você recebeu um documento, um certificado de batismo. Quem aqui, quando foi batizado, recebeu o certificado de batismo? Levante a mão. Olha aí, todo mundo. Vocês leram o que tem atrás daquele documento? Leram? Logo depois do batismo, ou tempos depois? Uma vez eu preguei na igreja do Ipiranga sobre o pacto das igrejas, que é exatamente esse documento. Lá nos comprometemos a estar juntos, a praticar o amor, a viver uma vida saudável. A igreja saudável é a que ensina a sã doutrina, que ama a sã doutrina e que anuncia a graça e a reconciliação em Cristo, exemplificando essa graça e a comunhão. Uma igreja saudável, quando a gente visita essa igreja reunida, a gente tem vontade de ficar lá. E esta igreja é uma delas. Quem vem aqui tem vontade de ficar. Houve um casal que acabou sendo batizado aqui e agora mora em Itaú de Minas, está trabalhando ativamente na igreja. Veio aqui a primeira vez, ficou apaixonado. Eu vou voltar sempre, pastor. Eu moro longe, mas eu vou voltar lá. Há um casal que mora em Campinas. Veio aqui e disse, pastor, como eu gostaria de uma igreja como esta. Mas eu moro em Campinas, fica difícil, todo domingo vir, andar 100 quilômetros até São Paulo. Meus irmãos, a igreja, quando se ama, a igreja em que os irmãos convivem em comunhão, como a igreja de Jerusalém, e esta igreja tem procurado viver, é uma bênção, uma atração para as pessoas. A igreja saudável assenta, portanto, a sua fé sobre princípios inegociáveis. É uma igreja bíblica. É uma igreja que se compromete a viver de acordo com os ensinos deste livro. A igreja se assenta sobre o princípio da missão de Deus, da Missio Dei. Deus tem uma missão reconciliadora. Ele quer reunir o universo e todas as pessoas em Cristo. E essa igreja deve ser um sinal desse reino, de união, de integridade, de amor, de beleza e de bondade. Sim, a igreja que tem Cristo como centro de sua fé, é a centralidade de Cristo na fé, na vida, na mensagem. Enfim, como a igreja de Antioquia no Novo Testamento, uma igreja cristocêntrica, que de tal maneira vive, como vivia a de Antioquia, que ficou parecida com Jesus. E os crentes foram chamados de cristãos, que significa a palavra cristianos, significa pequenos cristos, cristinhos. Cada um de nós uma figura de Jesus, andando pela cidade de São Paulo e amanhã trabalhando no centro de São Paulo, ou nos bairros diversos de São Paulo. Sim, meus irmãos, quais as evidências à luz da Bíblia de uma igreja saudável, e como deve ser as igrejas atuais? É a evidência
de que a verdade ou o verdadeiro é o que se impõe. Nós cremos na verdade. A nossa verdade não é líquida. A nossa verdade não é perecível. A nossa verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. E a palavra de Deus confirma que Ele é o Senhor. A Bíblia é um livro cristocêntrico. O Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento registra que Jesus veio, viveu, ensinou e morreu por nós. E o Novo Testamento aponta que Jesus voltará. O Antigo Testamento também fala da segunda vinda. Então, a Bíblia é um livro cristocêntrico. E cristocêntrica há de ser a fé, há de ser o testemunho cristocêntrico da igreja saudável. A igreja saudável é uma igreja que ama e tem capacidade de perdoar. Uma pessoa doente moralmente, espiritualmente, não perdoa. Uma vez, um irmão, membro de igreja, disse a um pastor: pastor, eu sou um bom crente, mas eu não consigo perdoar. Se alguém me jogar uma pedra, eu jogo 3 de volta em cima dele. Eu digo, interessante. Sim, pastor, porque eu sou de tal lugar, disse o lugar de onde era. E na minha terra, ninguém leva desaforo para casa. Eu digo, interessante. Jesus levou desaforo para casa. E a casa dele é infinitamente melhor do que a minha e a sua. Jesus levou desaforo para o céu. E mais do que isso, ele orou pelos desaforados. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, apedrejado e como que implodido por tantas pedras, seus ossos quebrados, ele caiu, mas olhando para o céu, vendo Jesus em pé para recebê-lo, e a dizer a Jesus: não lhes imputes este pecado. Isto é, eu perdoo essa gente. Olha, uma comunidade de gente que se perdoa é uma comunidade que impacta o mundo. Jesus disse claramente: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isso. Igreja saudável ama uns aos outros. Ah, pastor, mas há um irmão muito difícil em minha igreja. Jesus morreu pelos difíceis também. Há um irmão muito mal encarado, ele não consegue rir, sempre de cara feia. Jesus morreu pelos carrancudos também. Jesus morreu por toda a gente. Ah, só preciso de conhecer meu sogro. É terrível. Jesus morreu pelo seu sogro. Ah, pastor, e a minha sogra? O senhor não sabe como é minha sogra. Deus morreu por sua sogra. Amai-vos uns aos outros. Este mandamento é constante na Bíblia. Amai-vos uns aos outros. O amor é a nossa marca. O perdão é a nossa marca registrada. O único povo que sabe perdoar é o povo de Deus. Porque aprendeu com Jesus. Agora, você pode dizer assim: bem, eu perdoo, pastor, se aquele que me ofendeu pedir perdão. Engraçado, Jesus perdoou a quem não pediu perdão. Por exemplo, aquela multidão que antes vociferara: crucificam, crucificam, estava lá. Essa multidão pediu perdão? Não pediu. Mas Jesus orou por esses pecadores: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi essa palavra provavelmente que comoveu aquele bandido crucificado à direita dele. Quando ele disse: isso só pode ser Deus, este homem pode ser filho de Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele é rei, está sendo morto.
Lá sobre a cruz estava, não é? Em 3 línguas, não é isso? Jesus Cristo, Filho de Deus, não é? Era rei dos judeus. E os cristãos primitivos comunicavam-se muitas vezes em tempo de perseguição, desenhando no chão, na areia, um peixe. O peixe é o símbolo do cristianismo. Vocês sabem por quê? Quem sabe, levante a mão. 1, 2. Estudaram teologia, estudaram grego. Meus irmãos, a palavra peixe, iktis, em grego, tem exatamente as iniciais desta frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, uma mensagem completa. Jesus Cristo, Jesus Messias, é Filho de Deus e é Salvador. Que mensagem? Quando um desenhava no chão um peixe, e o outro também era cristão, e se abraçavam, e se beijavam. Era o ósculo santo, beijava o seu rosto, sua testa. Sim, meus irmãos, igreja que ama é igreja que tem saúde. Igreja que não ama é doente. Igreja que tem grupos que fazem campanha contra o pastor ou contra outros líderes, grupos que não se entendem. Infelizmente, há igrejas em que os irmãos não sentam no mesmo bloco de bancos que se sentam outros, sentam em outro lugar. Não é o caso dos irmãos. Os irmãos gostam de ficar aí, não é? Os irmãos são de esquerda, não é? Entram pela esquerda, mas estão à minha direita. E Jesus quer que vocês sejam à direita dele, na presença de Deus. Sim, meus irmãos, Deus é bom e quer uma igreja com saúde. É uma igreja que discipula, é uma igreja que pratica e vivencia um evangelismo intencional. Você fala com as pessoas pensando: eu quero a salvação desta pessoa, quero que ela conheça Jesus como o Senhor, como eu conheço, como meu Salvador. Uma igreja que intencionalmente testemunha. Igreja cuja pregação e cujo ensino são genuinamente bíblicos, embora na linguagem e transmitida nos vasos da cultura de nossos dias, em nossa língua, nas nossas formas de dizer as coisas. Meus irmãos, uma igreja saudável é caracterizada por uma liderança que serve com alegria. É a chamada liderança do servo. Numa igreja saudável, o crente, seja o mais graduado intelectualmente, culturalmente, até o irmão de poucas letras, o analfabeto, o crente se sente bem em servir, em varrer uma sala, em abrir uma porta, em remover um móvel como aquele em que o maestro fica em pé para reger o couro e olhar todos o couro. Sim, meus irmãos, numa igreja que tem saúde, todos estão prontos a servir. Já uma coisa que me encanta nessa igreja é a cantina. Toda semana as irmãs estão lá, é quarta-feira, é domingo de manhã depois do culto, é domingo à noite depois do culto. Como esta igreja come. Aliás, uma pessoa saudável tem apetite. E uma igreja saudável tem apetite. Eu gosto de ver uma igreja alegre comendo. É uma beleza. Porque a igreja primitiva era assim. Diz o livro de Atos, de Lucas é muito cuidadoso como historiador, que os que criam estavam sempre juntos e comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Essa palavra singeleza significa com o coração sem pedras, sem mágoas, sem ressentimentos.
Você já reparou, quando está com o coração assim, come mais? É uma igreja assim, tem saúde. E o seu crescimento, porque tem saúde, é saudável. A igreja que tem saúde, ora. Porque a oração é participar da atmosfera do céu. Você respira a atmosfera do céu quando fala com Deus. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. Por que será que não nos esforçamos para vir ao culto de oração na quarta-feira? Que também tem hoje estudos, não é isso? Cada mês um tema. O tema do mês de setembro foi tentação, não é isso? E eu fiz uma das palestras, foi tão bom estar aqui. Sim, meus irmãos, uma igreja que se reúne em culto, uma igreja que ora, na oração, na busca da orientação divina para sabiamente realizar seus empreendimentos, está uma evidência de saúde de uma igreja. Em essência, a igreja saudável constitui uma comunidade vibrante, que reflete o amor de Deus, vive uma fé autêntica e impacta o mundo pela prática do bem. Meus irmãos, eu me emocionei quando um irmão que é pastor hoje, e é pastor nos Estados Unidos, ele me contou, alguns irmãos já conhecem a história, mas vou contar aos que não sabem, que ele resolveu passar uma semana com os moradores de rua. Ele explicou à esposa que ia fazer essa experiência para saber como essa gente vive, e passou a viver. Saiu com a roupa do corpo e a carteira de identidade, a cédula de identidade, sem dinheiro, para saber o que eles comem, o que eles bebem, e saiu, ficou uma semana. Esteve em vários lugares, inclusive aqui no Brás. E aqui uma noite, ele visitou 3 igrejas, pedindo água. E serviram água suja para ele. Suja. Ele via do copo transparente a sujeira. Só que aqui na PIB do Brás, ele recebeu água filtrada. E o porteiro disse mais: você pois espere um pouco. Foi lá dentro, não sei como, se ele tinha a chave da cantina, eu sei que levou um prato de comida para ele. Talvez as irmãs tenham dito: olha, tem uma comidinha aqui, ficou aqui na geladeira, se aparecer alguém com fome, sirva. Ele teve comida, ele comeu à meia-noite, mais um pouco de meia-noite, ele comeu a comida da primeira igreja batista do Brás. Uma igreja saudável tem mãos para servir, tem coração amoroso para servir. Sim, meus irmãos, é isto. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. O pecado preferido do crente, o pecado principal do crente não é matar, não é roubar, não é adulterar, é não fazer o bem. Ele não faz o mal, mas também não faz o bem. Lá no Rio de Janeiro, quando o jogo é 0-0, os cariocas chamam de jogo Oxo, O-X-O, 0-0. Há muito crente de vida oxa. Quer dizer, ele não mata, não rouba, mas também não ajuda, não estende a mão, não ajuda quem está aflito, não dá, não contribui para alguém que sofre. Ah, meus irmãos, uma igreja que ama é a igreja saudável. Eu digo isto com muita tranquilidade, porque a igreja do Brás tem demonstrado essa saúde. Eu digo isto sem nenhuma dificuldade quanto ao que os irmãos pensem ou venham a sentir como impacto de minha palavra, porque essa igreja tem
dado um exemplo. O Dr. Paul Chappell, ele assinala o seguinte sobre uma igreja saudável. Uma igreja saudável não é apenas uma igreja que continua em contínua introspecção e autopurificação. É uma igreja totalmente envolvida no amor de Cristo. Vejam que a igreja de Éfeso era certinha quanto à doutrina. Ele identificava os que ensinavam o erro e os condenava. Na carta ao Apocalipse. Mas Jesus diz à igreja de Apocalipse: caíste do teu primeiro amor. Porque Jesus não estava amando os irmãos. Tinham fidelidade doutrinária, identificavam o erro, eram teologicamente sãos, eram ortodoxos. Mas a ortodoxia tem que ser provada pela ortopraxia, isto é, pela ação correta. Ortodoxia é a doutrina correta. Ortopraxia é a ação correta. A nossa fé tem que se tornar operante, operativa, produzindo o bem. Isso é uma igreja saudável. O meu desejo, meus irmãos, a minha oração, é que esta igreja continue a ser esta bênção. E aqueles irmãos que não estão tão envolvidos, tão participantes da vida da igreja, do testemunho da igreja, do impacto da igreja nesta comunidade em São Paulo, os irmãos que não estão ainda, recebam o grande desafio do Senhor. Jesus disse: nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse Jesus também na parábola alegórica ou alegoria parabólica de João 15, que nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Deus abençoe a PIB do Brás, todos os irmãos que integram e aqueles que estão chegando, para que somem, formando uma família de Deus, abençoada e abençoadora. Amém? Deus os abençoe.